Que honra, pessoal. O grande Carlos Dias aqui com a gente. Com certeza vocês o conhecem, a não ser que você tenha chegado ontem de Saturno. É uma grande honra aqui para mim. A gente vai fazer essa entrevista aqui com o Carlos. Veio do Terça Livre, depois criou o Expressão Brasil, está nessa nova empreitada. E eu queria dar bom dia aqui ao Carlos e queria que ele contasse mais para a gente a respeito desse projeto tão bacana. E vamos lá, vamos bater um papo legal aqui. Ô Ed, uma alegria, né, estar com você, com todas as pessoas que lhe acompanham, né, essa multidão de pessoas, né. Então é uma satisfação, eu te agradeço essa oportunidade no momento, né, crítico, né, que a gente atravessa no Expressão Brasil, em função da derrubada do YouTube. Nós somos um canal de informação, canal de análise, né, nossa especialização está dentro da área da política, da economia, geopolítica, enfim, toda essa operação da ordem mundial, né, esse campo globalista, né, que se impôs, né, às nações de uma maneira geral, e a nossa resistência não poderia deixar de ser outra, que é no campo cultural, dos costumes, né, e do campo da liberdade. Né? O homem não nasceu para tutela, né? A gente nasceu para a expansão do nosso espírito e da nossa condição de vida plena. Então, o Expressão Brasil é exatamente isso. O Expressão Brasil é a retomada, né, desculpe a falta de modéstia, né, a retomada do caminho do crescimento brasileiro e a inserção do país na ordem mundial como uma nação líder, não como uma nação subjugada a interesses outros que não sejam do povo brasileiro, que tem aspirações de paz, de desenvolvimento e quer contribuir para que o mundo, de fato, seja um ambiente muito mais humano. Mas isso não significa, por óbvio, né, essas linhas pacifistas, né, estúpidas, né, que estão na falsa identidade dessa gente, e notadamente no campo comunista e no campo controlador também desses metacapitalistas. Né? Pacifistas só no papo, né? Aqui, ó, no papo eles são pacifistas, né? O ódio do bem, eles podem tudo. Impressionante, a liberdade para eles é plena, né? E para a gente é complicado. A liberdade deles custa a nossa, né? Mas fala para a gente a respeito do Expressão Brasil. Eu sei que são você e o Anderson, né, pessoal? Eu participo toda quinta-feira, tá, do Expressão Brasil. E o que aconteceu, assim, adiantando um pouquinho para vocês, foi que o canal foi derrubado aqui na plataforma porque houve uma presunção errônea de conexão entre um canal, no caso Terça Livre, que foi derrubado, foi excluído da plataforma, e o Expressão Brasil, quando, na verdade, a única coisa que existe é a coincidência, né, de pessoas que hoje são sócios do Expressão Brasil e que antigamente trabalhavam no Terça Livre. Né? Não existe nenhuma conexão societária entre o Terça e o Expressão Brasil. Né? Então, é meio assim, você está condenando pessoas que fizeram parte do Terça a não poderem mais ter canais no YouTube, o que não é justo. Nem a situação do Terça por si só é justa, né? Quanto mais você condenar pessoas simplesmente por terem trabalhado lá. Né? E vocês estavam indo super bem, vocês estavam com quase 50 mil inscritos, ou já tinham passado de 50 mil inscritos, né? Estavam mantendo ali uma boa média de visualizações, 15 mil por dia. E talvez isso tenha incomodado, né, Carlos? Vamos lá, talvez isso tenha incomodado. Não, perfeito. Nós somos um canal de tradição conservadora. Eu, particularmente, na minha trajetória, eu tenho, sei lá, perto de 30 anos, né? Trabalhando no campo da conferência, trabalhando no campo de exposições. Eu fui executivo de um grande grupo de comunicação no país. Também eu dirigi na Arquidiocese do Rio, restaurei a Rádio Catedral, o sistema de comunicação católico. Então, eu tenho experiência de comunicação muito anterior até mesmo, óbvio, né, as redes sociais existirem, né, essa fragmentação positiva de centralização dos canais de comunicação. Então, só de registro de jornalismo, então, eu tenho há 11 anos, porque eu nunca quis ter antes, porque eu poderia ter registrado, mas na medida em que comecei a me interessar mais individualmente, porque eu também tinha um canal, eu tenho ainda, mas está parado no canal no YouTube, meu pessoal, eu sempre fiz os vídeos, sempre manifestei. Então, tenho 11 anos aí, pelo menos, de registro jornalístico.
E a minha colaboração no Terça Livre foi como outros tantos que o fizeram, né? Exatamente tratando de diversas matérias de suas competências. De certa forma, fui um hub, mas não, eu nunca fui sócio, nunca tive nenhuma relação societária, nem eu, nem o Anderson, né? E nós fizemos agora, eu e ele, continuando uma tentativa de ampliação do campo conservador, que ele sempre está sendo embotado de uma maneira cada vez mais forte, né, no Brasil, através de medidas judiciais, arbitrárias também, e outras administrativas como essa, que também me parecem bastante arbitrárias, mas eu imagino, sinceramente, de que a nosso recurso administrativo, através do bom senso de análise, né, dos administradores da plataforma, possam reverter isso sem a necessidade de que a gente entre na justiça para reaver nossos conteúdos. Como você falou, nós estamos com quase 6 meses de criação do canal, chegando do zero, quase 1.200.000 pessoas visualizaram o nosso canal, estávamos chegando aí exatamente a quase 50 mil inscritos, né? E com uma média de 15 mil visualizações diárias em programa de 2 horas, de 10 ao meio-dia. Então, eu acho que nós tivemos um bom contributo, uma equipe muito que trabalha, que tem denodo, que acredita no Brasil, que expõe suas ideias com profunda liberdade e respeito. Nossas análises são super sóbrias. Nós não damos arrobos de agressões, óbvio que classificamos no nível e na linguagem adequada aquelas manifestações, quer seja da mídia tradicional, quer seja de qualquer nível de órgão, dentro das nossas críticas, mas não fazemos críticas a pessoas, nós fazemos críticas àquelas decisões de pessoas e esse sistema, né, corrupto que quer nos governar novamente. Vocês foram pegos por uma onda, na verdade, né? Porque não foi o conteúdo de vocês que derrubou o canal, não foi o conteúdo em si, né? Foi uma suposta relação societária, como se o Expressão Brasil fosse uma continuidade do Terça Livre. Se você for analisar a coisa da maneira ideológica, você pode até dizer que sim. Se você for analisar a coisa da maneira até das pessoas, eram pessoas que trabalhavam no Terça, mas você fazer essa conexão aí chega a ser meio bizarro. Então, tenho certeza que a plataforma vai conseguir enxergar isso. Eu não tenho a menor dúvida, tá, Carlos? Isso aí aconteceu por alguma denúncia, aquelas denúncias que acontecem da esquerda, que não deveriam ser chamadas de denúncias, né? Porque o termo denúncia presume algo, né? Substância. E nesse caso não existe essa substância. Não, então uma coisa que eu queria, até aproveitando o teu raciocínio, que me ajuda bastante, também sem falsa modéstia, eu sou anterior ao Terça Livre, tá? Tenho 62 anos de idade e tenho minimamente, como disse, quase 30 anos, né, de atuação nessa área, quer seja como gestor, né, na área de comunicação, que eu tenho outras áreas de atuação também, e repito, em 96 eu fui e assumi durante 2 anos uma reestruturação de um projeto de comunicação da Igreja Católica através da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Instalei a Rede Vida de televisão, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, eu sou anterior ao Terça Livre e sempre tive atuação de defesa no campo conservador, combatendo a teologia da libertação dentro da igreja, minhas posições políticas extremamente claras, sempre a favor do armamento, contra o aborto, defendendo o casamento como instituição monogâmica, né, e apenas possível entre um homem e uma mulher. Então, essas coisas, para mim, são de ordem de tradição, de formação familiar, e sempre expus isso. E encontrei uma identidade depois num veículo futuro que me convidou a participar pelas minhas ideias, né, no sentido desse trabalho de longos e longos anos, de mais de 20 anos. Né, estou falando no aspecto, né, de 99 para cá, quando até eu assumi como parlamentar, né, que tive um período no Rio de Janeiro como deputado estadual. E as minhas teses eram essas: fechando casa de aborto, né, atuando contra sex shops, defendi o ensino religioso das escolas públicas, sou autor da lei, fiz o primeiro habeas corpus no país para salvar uma criança de um aborto, 1999. Para as pessoas entenderem, o Carlos Dias não virou Carlos Dias por conta do Terça Livre. Ele foi chamado para o Terça Livre justamente por ser já o Carlos Dias, né? E você tem uma formação na área de economia e finanças, né, Carlos? A gente estava conversando esses dias, quando eu participei da live no Expressão Brasil, né?
que continua rodando, tá, pessoal? Continua rodando, só não está aqui no YouTube, mas ele está rodando ainda em outras plataformas. E a gente estava conversando a respeito da privatização da Petrobras, tem muita gente espalhando desinformação sobre esse tema, né? Sempre aquele velho chip na cabeça das pessoas do petróleo é nosso, que é uma coisa arcaica, né? É um chip, é um mantra propagado pelo PT durante tantos e tantos anos. Para mim, pelo menos para mim, né? E tenho certeza para você também. O petróleo só é meu depois que eu pago por ele no posto de gasolina e coloco o combustível no meu tanque. Até lá, o petróleo sempre foi da Petrobras, dos seus acionistas. E eu queria que você explicasse aqui para as pessoas como a sociedade vai se beneficiar através da privatização da Petrobras. Questão de livre mercado, questão do controle de preços. Explica para as pessoas, porque todo mundo precisa entender isso. Essa questão tem que ser levada à frente, a sociedade tem que lutar por essas privatizações e tem que extirpar esse chip implantado pelo PT, mesmo que de maneira subconsciente, mesmo que a pessoa não apoie o PT, né, como a totalidade das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui são inscritas no meu canal, não apoiam, mas talvez de maneira subconsciente tenham esse chip implantado na cabeça que precisa ser arrancado, né? Não, com certeza. É um tema extremamente complexo, né? E vou tentar abordar aqui de forma bastante resumida, em função do nosso tempo. Queria lembrar, Ed, que nós estamos na Twitch TV, né? Então as pessoas quiserem seguir Expressão Brasil na Twitch TV e também as orientações chegam sempre através do nosso canal no Telegram. Então, como é que é? TM. Vou colocar o link aqui, nem se preocupa. Vou colocar o link tanto do Twitch quanto do Twitter, perfeito, quanto do Telegram na descrição desse vídeo aqui, tá, pessoal? Tá lá embaixo. Sigam o Expressão Brasil nessas plataformas também. Não, maravilha, perfeito. Então, o caso da Petrobras, o que nós precisamos entender, né? As empresas estatais, elas servem exatamente àqueles que se utilizam do sistema governamental como controle. Então, as estatais brasileiras, elas, nesse curto período que a gente avançou aqui do período do PT, a gente observa que deram prejuízo de forma permanente. A grande discussão é que, com a reforma e a vinda do presidente Bolsonaro e as mudanças no campo macroeconômico, e as escolhas, né, de figuras e de lideranças especiais para, inclusive, os presidentes todos da Petrobras, todos eles nós temos grandes elogios a fazer, né? Não tenho restrição a nenhum deles, pelo contrário, do período do presidente Bolsonaro. Eles fizeram a companhia dar resultados excepcionais, porque o roubo, a governança, né, ela foi reformada, o roubo, o aproveitamento político, ele foi extirpado. E até mesmo sendo estatal, ela deu lucro, mas ela daria muito mais lucro se ela desconcentrasse esse mercado. E você tem um dado hoje, a Petrobras é responsável por distribuição de gasolina e diesel, ou seja, de produção e distribuição no mercado interno, 80%. 80% do mercado interno. Então, como é que pode dizer que não existe monopólio da Petrobras? Então, esse preço também ele passa a ser artificial na medida que você só tem um player no sistema. Então, a Petrobras é fundamental para não só que a gente equilibre o mercado interno de oferta de combustível e concorrência aberta de preço, mas também as estatais, de uma maneira geral, elas servem para que esses ativos que estão hoje precificados a excelente nível em função dos resultados operacionais dessas companhias, a gente consiga tirar um câncer fundamental que se chama dívida interna que nós temos, que pressiona a inflação permanentemente e pressiona, obviamente, as taxas de juros internos, que é a Selic. Então, você não consegue trabalhar um mercado equilibrado, um mercado livre, com essa estrutura estatal que simplesmente drena toda a possibilidade da produção, né, da atividade produtiva do povo brasileiro. Então, o endividamento é altíssimo. Na medida que você reduza isso, o risco Brasil se reduz. Na hora que você amplia, por exemplo, a possibilidade de concorrência interna e fragmenta a possibilidade de participação no mercado, por exemplo, Petrobras, um exemplo, quem explora não refina, quem refina não distribui e quem distribui não vende. Então, você teria uma sequência econômica, de cadeia econômica descentralizada e altamente potencializada pelo mercado internacional, no sentido de capitais.
Não interessa se é empresa privada brasileira associada a outras empresas de onde o mercado livre exista, onde a economia livre exista. Então, estou fazendo um parêntese de proteção, que isso aqui não entra chinês numa operação como essa, quer seja companhia ou quer seja como empresa de Estado, né, que basicamente toda a influência do Partido Comunista Chinês tem pressão no mercado artificialmente, né, dito como livre, né, que é a China. Enfim, então a Petrobras seria para nós uma possibilidade real, entre outras estatais, da gente vender a alto nível de preço internacional, a gente descentralizar o mercado, baixar preço interno e a gente reduzir a nossa dívida interna. E como diz o ministro Guedes, existiria um dividendo social nisso, que aí você vai conseguir ser dono da Petrobras, sentir dono do que é? 20% das receitas obtidas pela privatização seriam distribuídas pelo povo brasileiro, que seria o dividendo social distribuído, que é uma das ideias, obviamente, do presidente e que foi incorporada pela equipe econômica. Então, agora está fazendo estudo, esses estudos de avaliação, né, da privatização. Esse novo ministro que entra, o Saxida, que é um economista excepcional, sujeito do campo liberal e também de alta formação, e vai integrar também um sistema fortíssimo, porque não existe possibilidade de crescimento sem um insumo básico fundamental, que é energia. Energia de uma maneira geral, o petróleo também é, por óbvio, mas você tem a energia elétrica, que movimenta as indústrias, toda a cadeia logística se abastece disso. Então, a Petrobras ela é um instrumento de desenvolvimento na medida em que a gente consiga descentralizar esse seu poder, quebrar esse monopólio e trazer efetivamente investimento, capital novos internos para o país, para que essas atividades econômicas se desenvolvam. E se dizia isso? Eu queria esclarecer aqui para as pessoas também, o Carlos pode até desenvolver nesse sentido depois, vai entregar a Petrobras para os metacapitalistas? Pessoal, vamos estudar aí, a gente até conversou sobre isso em outra live, né, Carlos, a diferença entre globalização e globalismo, né? A globalização é um processo irreversível, pessoal, a economia dos países é interdependente, não tem mais como você evitar que empresa X entre no Brasil, a não ser que você tenha ferramentas legais para fazê-lo, no caso, por exemplo, da China, como o Carlos falou, existe uma maneira de você evitar, né? Mas os globalistas, a nossa guerra não é para impedir que eles se tornem donos da Petrobras, por exemplo, isso aí é impossível, não tem como você impedir, né, legalmente de uma empresa que opera dentro da lei, né, que vive realmente que vem de uma democracia real, não como a China, de comprar. A nossa guerra é para impedir a influência desses globalistas dentro do governo, né? Eles podem ter o poder financeiro, mas eles não podem ter o governo, né? A influência, o domínio, né? O que aconteceria, por exemplo, hoje em dia, se o PT voltasse ao poder ou qualquer outra figura da terceira via entrasse em Brasília. Então, a nossa guerra é justamente essa. E olha só, se vão gerar emprego, se vão melhorar a qualidade do serviço, se vão operar dentro da lei, e se a sociedade será beneficiada por isso, que seja com a diminuição do preço dos combustíveis através da livre concorrência, isso tem que acontecer, né? Vocês têm que esquecer essa ideia. Hoje, por exemplo, eu recebi um comentário no Twitter, né? Fiz uma postagem a respeito disso, Carlos, e o questionamento do rapaz, não vai aqui nenhuma crítica a ele, mas foi, se acontecer isso, vão tomar conta do subsolo da Amazônia. Pessoal, constitucionalmente falando, o solo brasileiro pertence ao Estado. Não é que as pessoas vão comprar o nosso subsolo, né? Não é assim que a coisa funciona, não é porque você privatiza a Petrobras que o comprador da Petrobras vai poder chegar na Amazônia e explorar o solo sem autorização do Estado. Sabe, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Por exemplo, poços de petróleo que porventura existam na Amazônia não fazem parte disso, né? O sujeito lá, a empresa que vai lá e adquire a Petrobras, né, acionista majoritário, não passa automaticamente a ter acesso a poços de petróleo que não foram descobertos ou que não foram explorados ainda. Então, essa é uma questão muito complexa, eu sugiro que as pessoas estudem a esse respeito e que consigam realmente, né, tirar essa ideia, né, que parece que foi, né, colocada na cabeça da gente de um jeito, tem gente que tem dificuldade para tirar isso. Né? Não existe esse papo de petróleo é nosso. Quantas vezes vocês já viram nas manchetes, né, Carlos? Petrobras dá prejuízo. O que acontece? Tome aumento no preço dos combustíveis. Mas quando a Petrobras dá lucro, o preço não baixa. Então, como é que petróleo é esse que é nosso, né? Eu nunca vi isso. Eu queria que o Carlos desenvolvesse um pouquinho a respeito disso aí. A gente já vai partindo para o fim aqui. De antemão, vou agradecer agora e vou agradecer de novo no fim a presença do Carlos. Pessoal, esse cara aqui,
Eu vou dizer um negócio para vocês, não é puxando a sardinha para o lado do meu faixa preta aqui, não, mas o cara é um dos sujeitos mais cabeçudos que eu já vi na minha vida, né? É muito conhecimento dentro dessa cabeça aí, eu não sei como ele consegue armazenar, não. Mas vai lá, fala aí. Não, meu irmão, obrigado aí pela gentileza. E eu só queria colocar uma questão muito fácil de entender. Hoje, esses fluxos de mercado internacional e fluxos de capitais, e o Brasil está envolvido nisso, tá? O Brasil tem altos capitalistas, né? Nós já tivemos. Jorge Paulo Lema, que tenta governar o Brasil. Nós temos figuras internacionais aí na Forbes, né? Que já ocuparam até o primeiro lugar. Então, e vejam bem, né? Todos eles com riquezas próprias no Brasil. Então, quer dizer, não é que a gente não tenha capacidade de geração de riqueza, temos. A nossa incapacidade está em entender que o Estado ele é um obstáculo formal à ampliação desse desenvolvimento e descentralização de recursos para toda a população de uma maneira geral, para formar poupança, mercado interno e capacidade, né, da gente ter acúmulo de ativos, deixar herança. Mas, por exemplo, quando se fala em controle, hoje, se vocês perceberem, grandes fundos, né, podem deter 2%, 5% de operações concentradas, 10%. O restante das ações estão pulverizadas no mundo inteiro, porque são esses capitalistas, né, do campo democrático, que isso precisa ser dito, né, o capitalismo democrático, é que opera esses fluxos na sua descentralização. Então, por exemplo, nós, dependendo da nossa capacidade, podemos ser acionistas da Petrobras, da Eletrobras, enfim, das companhias que forem, independente dessa centralização, né? São de diversas companhias e atividades econômicas que a gente escolha como adequadas. Então, nós podemos, sim, de fato, ser acionistas. Aí você compra a ação daquela companhia. Ela vai estar no mercado sendo financiada pelo setor produtivo. Não é pelo tesouro do Estado. É isso que os déficits que eles produziam, quem financiava era através dos nossos impostos e através de endividamentos ainda maiores. E imagina se você associa isso à corrupção profunda que foi o modelo petista de governar o Brasil. Então, quer dizer, é quase que irreparável uma economia que não se sustenta, ela é autodestrutiva. Então, quando se fala, por exemplo, vai cair na mão, não vai cair na mão de ninguém, ela vai se descentralizar e ações vão ser pulverizadas. No momento oportuno, numa outra possibilidade de uma conversa sobre o sistema de privatização e até mesmo o ordenamento do mercado de uma maneira geral, a gente pode fazer uma nova entrevista, coloco-me à disposição contigo e outros que queiram, de repente, participar desse debate, que eu acho uma coisa muito rica, e você quiser produzir no canal, eu me coloco à sua disposição. Só tenho a agradecer, e o ponto também é o seguinte: o sistema regulatório também inibe qualquer nível de concentração e também manipulação de preços. Existem, né, as agências, né, governamentais ou até mesmo privadas que atuam nisso de informação, por exemplo, nos Estados Unidos, ou aqui também, CVM, etc. Então, quer dizer, existe essa inibição. E o modelo importante da privatização, que é uma base fundamental, é o sistema regulatório jurídico de concessão e de privatização, que vai exatamente estabelecer as regras fundamentais e as bases econômicas e mercado que ela vai se dar. Então, é isso que nós temos que prestar atenção. E meu Deus do céu, abrir esse mercado. E quando se fala do subsolo, a exploração das riquezas naturais do país é fundamental para o equilíbrio e até mesmo para a expansão mundial. Porque os insumos básicos o país tem todos aqui. Então, o Brasil pode ser uma grande plataforma industrial, recuperar ou reindustrializar esse país, onde o valor agregado do salário, o peso do salário, é muito mais firme, muito mais pesado, e é uma capacidade imensa de empregabilidade. Então, vamos tirar esse preconceito. O Brasil continua nosso. Sabe quando é que o Brasil é nosso? Quando a gente tiver um Estado que entenda o que significa inimigo interno e externo, e a população brasileira tiver capacidade de reação contra qualquer insurgência, né, de movimentos comunistas internos e também externos. Isso significa o quê? Posse e porte de armas aberto para toda a população brasileira. Cada cidadão é uma autoridade, É isso que precisa ser. Nós somos autoridade diante do Estado, e não o contrário, que é o modelo que esses comunistas querem implantar no Brasil. Obrigado, meu irmão. Satisfação imensa, tá? Agradeço os elogios imerecidos, mas te digo com muita honra. Você está conosco, né, lá toda quinta-feira, é uma satisfação imensa, e acho que essa integração dos canais conservadores mostra a amizade sincera e o desejo de soerguer um Brasil. Nenhum de nós tem posse plena da democracia, da economia, da liberdade. Nós juntos construímos um país justo e verdadeiro. É o que nós esperamos aqui. É isso aí, nossa alma verde e amarela, que Deus nos abençoe. É isso aí, Carlos. Infelizmente, eles confundem amizade com milícia, né?
É uma tristeza isso. E só dando uma pincelada final na questão da Petrobras, pessoal, quando vocês verem o pessoal de esquerda aí dizendo não pode privatizar a Petrobras, é porque eles acham que vão voltar ao poder e a teta tem que estar lá. Né? Eles querem a teta para poderem mamar se conseguirem voltar ao poder, mas não vão conseguir, porque a gente não vai deixar. Né? Então, agradecer de novo aqui ao Carlos. Vamos fazer isso de novo, tá? Principalmente quando esse debate da privatização começar a esquentar de novo, a gente vai precisar de pessoas como você com esse background, com esse conhecimento, com esse expertise para abrir a cabeça das pessoas, né, e fazer uma cirurgia aí, tirar esse chip da cabeça das pessoas. É isso aí, pessoal. E faço aqui um apelo novamente aqui à plataforma para rever essa decisão. É uma decisão errada, a interpretação de vocês foi equivocada, isso não é justo com o Carlos, não é justo com o Anderson, né, e a gente espera aí que o bom senso impere nessa questão e o Expressão Brasil seja restabelecido o quanto antes. Pessoal, um grande abraço, se inscrevam lá, tá, pessoal, não se esqueçam, os links estão na descrição desse vídeo aqui, procurem o Expressão Brasil no Telegram e também no Twitter, tá? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.